Uma boa noite e a paz do Messias chamado Cristo Jesus. Nessa noite eu convido todos vocês para lermos juntos, meus irmãos e minhas irmãs, o 14º livro da Bíblia Sagrada, o livro de 2 Crônicas, capítulo 22. Os moradores de Jerusalém puseram Acasias, o filho mais moço de Jeorão, como rei no lugar do seu pai. Isso porque o bando de árabes que havia invadido o acampamento tinha matado todos os filhos de Jeorão, menos Acasias. Assim, Acasias se tornou rei de Judá aos 22 anos de idade. Ele governou em Jerusalém 1 ano. A mãe dele se chamava Atalia e era filha do rei Acabe e neta do rei Omri de Israel. Ela dava maus conselhos a Acasias, e assim ele seguiu o péssimo exemplo da família de Acabe. Como a família de Acabe havia feito, ele pecou contra Deus, o Senhor, porque depois da morte do seu pai, outras pessoas da família de Acabe foram os seus conselheiros. Sabe, existem pessoas que, em vez de aconselhar os irmãos e as irmãs e andarem no caminho certo e a viverem corretamente, não dão conselhos bons, dão conselhos que fazem os irmãos e as irmãs se afastarem do caminho certo. E também, sabe, existem pessoas também que, em vez de aconselhar os seus filhos, ensinar os seus filhos a andarem no caminho certo, para que venha dar tudo certo na vida de cada um deles, só ensinam coisas que não convêm aos filhos e aconselham coisas que não convêm aos seus filhos. E outras pessoas também que, em vez de ajudar os irmãos e as irmãs com palavras boas e ações boas, do fundo do coração, praticar as boas obras do Messias chamado Cristo Jesus, elas aconselham que é melhor fazer coisas erradas do que servir a Deus. Pois foi o que a família os parentes do rei Acabe, que eram mesmo de família, que aconselharam Acasias, o filho mais moço de Jeorão, a fazer coisas erradas, a desobedecer a Deus. Existem pessoas que fazem de tudo para que os irmãos e as irmãs venham desobedecer a Deus, venham desprezar a caminhada, largar a cruz, abandonar, desonrar a Deus, desonrar a Jesus. Existe esse tipo de pessoas que fazem tantas bagunças nas mentes de muitos e ainda não entendem, não compreendem as coisas. É muito melhor obedecer a Jesus Cristo de Nazaré e ao Espírito Santo de Deus e a Deus, seguindo os conselhos que eles davam. Acasias se juntou com o rei de Israel, Jorão, filho de Acabe, e foi até Ramote Gileade para lutar contra o rei Hazael da Síria. Jorão foi ferido
na batalha e voltou para a cidade de Jeriel, a fim de tratar os seus ferimentos. Cuidar dos ferimentos, porque ele foi ferido na batalha, voltou ferido. Então ele foi para a cidade de Jeriel a fim de tratar os seus ferimentos. E Acasias foi até lá visitá-lo. Deus havia decidido que Acasias iria morrer. Nessa visita, o rei Acasias iria morrer. E nessa visita a Jorão, logo que chegou, Acasias foi com Jorão encontrar-se com Jeú, filho de Nice, a quem o Senhor Deus havia escolhido para acabar com a família de Acabe. Jeú estava executando a condenação divina contra a família de Acabe. Quando encontrou alguns chefes de Judá e alguns sobrinhos do rei Acasias, que estava ao serviço do rei, e Jeú os matou. Depois ele mandou procurar Acasias, que foi encontrado na cidade de Samaria, onde estava se escondendo. Entregaram Acasias a Jeú e o mataram, mas eles o sepultaram porque era neto do rei Josafá. Josafá foi um rei de Judá que governou também em Judá e foi um rei bom. Foi um rei que ele destruiu com os ídolos, com as estátuas, com as imagens. Ele destruiu com o poste da deusa Aserá e com as imagens do deus Baal. Ele destruiu, ele foi um rei bom e foi por causa disso que ele ainda teve, o povo tiveram um pouco de compaixão dele, que havia se esforçado para servir com todo o coração a Deus, o Senhor, e agora não havia nenhuma outra pessoa da família de Acasias que pudesse ser rei. Não havia mais ninguém. Então Acasias, que foi encontrado na cidade de Samaria, onde estava se escondendo, entregaram Acasias a Jeú, e o próprio Jeú o mataram. Mas eles os sepultaram porque era neto do rei Josafá. Ele foi sepultado porque era neto do rei Josafá. Josafá era neto de Acasias. Josafá era avô de Acasias. E Acasias, neto de Josafá. Josafá foi um rei bom. Foi um rei que obedeceu a Deus pelo pé da letra. Foi obediente. Mas Acasias foi um rei que não tomou o exemplo dos seus avô e do seu pai. Não foi. Foi sepultado por causa das coisas boas e honestas que o seu pai, que o seu avô Josafá praticou em Judá, que governou bem, liderou o povo com amor, com bondade e com honestidade.
Então Acasias ele foi sepultado por causa da bondade do seu avô. O povo não olharam para as coisas ruins, terríveis que Acasias fez, praticou, mas olharam para as coisas boas que o seu avô Josafá praticou em Israel, que havia se esforçado para servir com todo o coração a Deus, o Senhor. E agora não havia nenhuma outra pessoa da família de Acasias que pudesse ser rei. Foram eliminados por causa da desobediência, por causa da ingratidão. Eles foram eliminados. O reinado de Atalia, de Judá, está escrito também no livro de 2 Reis, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 3. Assim que Atalia, a mãe do rei Acasias, soube da morte do filho, deu ordem para que todas as pessoas da família real fossem mortas. Somente Joás, filho de Acasias, escapou. Ele ia ser morto com os outros, mas foi salvo por sua tia Jeozeba, que era filha do rei Jeorão, meia-irmã de Acasias e mulher do sacerdote Joiada. Ela levou Joás e a sua babá para um quarto do templo e o escondeu de Atalia. Assim, ele não foi morto durante 6 anos. Joás ficou ali escondido com as pessoas que o protegiam. Enquanto isso, Atalia governava o país. Atalia, uma mulher má, perversa, procurou matar Joás, mas não encontrou, porque estava escondido. Estava escondido. A mulher escondeu ele. Um quarto no templo. Joás, filho de Acasias, escapou. Ele ia ser morto com os outros, mas foi salvo por sua tia. A tia de Joás, Joseba, que era filha do rei Jeorão, meia-irmã de Acasias, e mulher do sacerdote Joiada. Ela levou Joás e a sua babá para um quarto do templo e o escondeu de Atalia, uma mulher assassina, sanguinária, perversa e má, que procurou matar Joás. Mas a sua tia, Joseba, escondeu, o protegeu. Assim, ele não foi morto durante 6 anos. Joás ficou ali escondido com as pessoas que o protegiam. Enquanto isso, Atalia governava o país. E agora, meus irmãos, minhas irmãs, todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus e até logo. Amém.